Então vamos começar a explicar. Aqui, ó, é a cúpula nossa, tá? A Terra é plana, né? Se você não crê que a Terra é plana, põe esse ensinamento, adequado ele no seu modelo, tá? A intenção aqui é te explicar a astronomia. Então aqui, ó, ele está no zenite, ele está no Polo Norte, que é o zenite, que seria isso aqui, ó. O que é o zenite? O zenite seria isso aqui, ó. Ele está no Polo Norte, tá vendo? Ó? É o ponto mais alto da cúpula. Eu vou mostrar isso no mapa da terceira Terra, para você ter compreensão do que eu vou te explicar. Ó, aqui é o mapa do terceiro reino, terceira Terra, tá aqui, ó. Então aqui, ó, é a posição do menino que eu te falei do Polo Norte, né? Da pessoa que está olhando para o zenite, que vai ser isso aqui, ó. Tá vendo? Então, como ele está olhando para o centro, não é da cúpula de quartzo, porque a cúpula de quartzo, o centro dela é o Sol Negro, então o centro dela está aqui. Ele está olhando para o domo elétrico, ele está olhando para o firmamento, tá? Então aqui é o centro, o Polo Norte é o centro da terceira Terra, que vai ser isso aqui, ó. E quando ele olha ao extremo norte, aqui está o Sol Negro, ó. Polaris está a 33 graus, ela estava a 33 graus. Então, conforme ela está indo assim, ó, por isso que você que está aqui vê a Polaris deitada. Todo mundo vê a Polaris perto das montanhas, que lá no YouTube eu cansei de mostrar essas imagens, né? Que vai ser o observador olhando para cá, ó, tá vendo? Eu quero que você tenha essa compreensão, tá? Ó, tá olhando, o observador está aqui no Polo Norte, olhando para cá, e a Polaris está a 33 graus, que é o que ele vê aqui, ó, tá vendo? Ó, a Polaris, tá? Agora o observador, ó, ele vai olhar para o extremo sul, tá vendo? Então aqui, ó, é a Polaris, né, que eu te mostrei. Agora o observador está olhando para cá, ó, tá vendo? Aí olha para cá, tá? Então, esse círculo, as duas circunpolares que eu falo, tanto do hemisfério norte como que tem no hemisfério sul, é como se ela tivesse assim, ó. Deixa eu pegar o zenite aqui, ó. É como se essas duas circunpolares, ó, quer ver, ó? Deixa eu pegar outra imagem, ó. Aqui, extremo norte, Polaris. Aqui no céu, ó, a Ursa menor aqui, tá vendo? A Ursa maior, que vai ser aqui, ó. Essa esfera aqui, ó, vai ser essa aqui, ó, a Polaris aqui, tá vendo? Ó, Círculo Polaris, ó, a Polaris aqui, ó, tá? Que vai ser essa imagem aqui, ó, tá? Ó, essa imagem aqui, essa você tá vendo aqui. E essa aqui, ó, você tá vendo desse lado aqui, ó, tá vendo? Ela tá assim, ó, que eles vão te mostrar, é que ele pegou olhando, que vai ser essa aqui, ó, tá? Mas na realidade, elas estão assim, ó. Eu quero que você entenda isso aqui, ó. E Órion tá aqui no centro da linha do Equador, ó, tá? Por que Órion é visível? Tem hora que ela é visível e tem hora que ela não é visível. Como ela tá na linha do Equador, tem hora que ela tá abaixo da linha do horizonte, entendeu? Então eu quero que você entenda que elas estão assim, ó, tá? Ó, nessa angulação, ó. Você tá vendo esse menor e esse maior. Aqui é a Círculo Polaris do Sul. Eu quero que você entenda isso para você entender quando eu estiver explicando a repetição da Matrix. Porque você vai entender como que eles fizeram isso, tá? Então deu para ter um entendimento do que eu quero explicar dessa parte. Quando eu falar em Órion, Órion está aqui na linha do Equador, tá? É onde está também a Via Láctea. Quando o Chave Mestra estiver lendo o texto desse livro, você vai ver que a Polaris entrou no lugar da Alfa Dragone, tá vendo? A Alfa Dragone é da constelação do Dragão, tá? Tá vendo aqui, ó? Agora é a Polaris, que antes era da constelação Dragão, tá vendo? Que é a Alfa Dragones. Antes ela era que estava na porta do céu, só que agora não. Quem tá na porta do céu é a Polaris. E lá na leitura você vai entender por que ela tá na porta do céu. É lindo, você vai ver os trechos dos livros. Cada série aqui vai ter trecho do livro, tá? Cada capítulo sempre vai ter trecho do livro, para você não achar que foi retirado da minha cabeça. Esse estudo é muito profundo. Você vai entender tudo agora, tá? Então você vai ficar com a Polaris. Agora você entendeu que a Polaris é o centro, que você já sabia. Você tem a Circumpolares, que tudo gira em torno dela, né? Eu até expliquei no YouTube por que a Ursa maior gira em torno da Ursa menor, né? Que ela é a filha da Ursa. E você tem todas as constelações girando
em volta da Polaris, que seria essa imagem, né? Aqui você tem todas as constelações girando em volta da Polaris, né? E a volta completa do relógio são 25.920 anos, que o Criador desligou na segunda inversão. Então, nesse primeiro capítulo, você aprendeu esse tipo de coisa, vai ter a leitura do livro, que vai te abrir a mente gigantesca, você vai ver a leitura. Tenta adequar esses conhecimentos com a leitura do livro, que eu te expliquei aqui, e aí a gente volta amanhã com outro capítulo dessa série, que agora vai ter dia que eu vou subir até 2, 3, tá? E vou subir a série também lá do Gog Magog, as 7 jogadas do Criador. Vai ser agora, bastante coisa vai ser abaixada, tá? Não vamos ficar só na oratória, vai ser cumprido o que está sendo falado. Eu consegui ter o entendimento, tá? Eu e as pessoas que estão envolvidas nesse estudo, né, conseguiu, a intenção é que você entenda firmamento, e você vai entender, tá? Com essa série você vai entender que o Evangelho está escrito nas estrelas. Só que a leitura que o Chave Mestra vai ler, se você tiver compreensão no espírito, você chega até a chorar, porque você vai falar, nossa, me roubaram isso, e roubaram das pessoas que estão cegas, que quando a gente expõe essas verdades, ficam bravas, xingam a gente, mas tem muito templo de pessoas que estão habitadas por demônio, né? A gente sabe disso, por isso que eles usam essas pessoas para atacar a gente. Por isso que a gente tem essa compreensão. E você vai entender por que que houve a Inquisição foi em cima dos livros, tá? Então você fica com a parte que o Chave Mestra está lendo, e eu volto depois, amanhã, com o segundo capítulo, para você entender como que eles fizeram a repetição da Matrix e para saber onde está a antiga serpente, tá? Vai ser bem interessante. Shalom Adonai. A constelação que devemos, portanto, chamar o Curral de Ovelhas Menor contém 24 estrelas, uma de segunda magnitude, duas de terceira, 4 de quarta, etc. A estrela mais brilhante, a Alfa, na ponta da cauda, é a mais importante em todo o céu. Ela é chamada de Al-Rukaba, que significa girado ou montado, e é hoje a estrela polar ou central, que não gira em círculo como qualquer outra estrela, mas permanece, aparentemente, fixa em sua posição. Mas, embora a estrela não gire como as outras, o ponto central nos céus está se movendo muito devagar, mas com firmeza. Quando essas constelações foram formadas, o dragão possuía este ponto importante, e a estrela Alfa, em Draco, marcou este ponto central. Mas, por sua recessão gradual, esse ponto está suficientemente próximo dessa estrela Rukaba, no aprisco menor, para que seja o que é chamado de a estrela polar. Mas como isso poderia ter sido conhecido 5 ou 6 mil anos atrás? Como ela poderia ter sido conhecida quando recebeu seu nome, que significa a virada ou montada? O que foi conhecido está claro. Então, da mesma forma, isso era conhecido nas Escrituras, que a bênção original não incluía meramente a multiplicação da semente do fiel Abraão, mas foi então acrescentada: e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Gênesis 22, 17. Essa estrela foi chamada pelos gregos Kuvoropa, o centro de atração. Não será essa a verdade primitiva do Apocalipse? Não será esse aprisco menor alto? Sim, o mais alto na posição celestial? A estrela polar foi removida do dragão e está agora no aprisco menor. E quando o dragão for lançado dos céus, a semente celestial será seguramente colocada lá. Mas este é o curral de ovelhas menor. Estes são aqueles que, através dos tempos, têm sido participantes da vocação celestial, que desejavam uma pátria melhor, isto é, uma celestial. Portanto, Deus preparou para eles uma cidade, a cidade pela qual o próprio Abraão procurava. Esta não era uma cidade terrena, mas uma cidade da qual o construtor e feitor é Deus.
Hebreus 11, 10, 16. Estes sempre foram um grupo menor, um pequeno rebanho, mas o reino será deles, mesmo o reino de Deus, pelo qual eles agora procuram e esperam. Eles ainda não receberam as promessas, mas, tendo-os visto de longe, pela fé, eles foram persuadidos deles, e os abraçaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus 11, 13. Seu Messias realizou a redenção da possessão adquirida, e, no devido tempo, os remidos a herdarão, para louvor de sua glória. Efésios 1, 13. A estrela brilhante Beta se chama Kochab, que significa esperar aquele que vem. Outras estrelas não identificadas são chamadas Al-Perkadain, árabe, que significa os bezerros, ou os jovens, como em Deuteronômio 22, 6, a Assembleia Redimida. Outra, Al-Gedi, significa o garoto. Outra é Al-Qaid, o reunido, enquanto Arcas ou Arctos, do qual derivamos o termo regiões árticas, significa, segundo o intérprete, uma companhia de viagem, ou, de acordo com outro, a fortaleza dos salvos. Mas não há apenas a semente celestial, que é comparada às estrelas do céu, mas há a semente que é comparada à areia do mar, o rebanho, ou companhia maior, que desfrutará da bênção terrena. E isso nos leva à Ursa Maior, o aprisco e o rebanho. Destes está escrito: Mas no Monte Sião haverá os que escaparem, e será santo, e a casa de Jacó possuirá os seus bens. Obadias 17, 19. É uma constelação grande e importante, contendo 87 estrelas, das quais uma é de primeira magnitude, 4 de segunda, 3 de terceira, 10 de quarta, etc. A mais conhecida de todas as constelações. No livro de Jó é mencionado sob o nome de Ash. Você pode guiar Ash e sua descendência, que é traduzido Arturus e seus filhos, ou Urso com seu trem. Os árabes ainda o chamam de Al-Naish, ou Anaish, os reunidos, como ovelhas em um aprisco. Os antigos comentaristas judeus interpretaram Ash como as 7 estrelas dessa constelação. Elas são chamadas por outros Septentriones, que assim se tornou a palavra latina para norte.